Bom, pessoal, então agora a gente vai estar vendo aqui mais uma técnica, né, que a gente chama de, só um minuto que o foco está fora aqui, princípio multiplicativo, tá? O princípio multiplicativo também é o princípio E, tá? Porque é um e o outro, tá certo? A gente está multiplicando. Então o que acontece? Se eu tenho uma decisão tomada de x modos, tá? E outra decisão, independente da tomada de y modos, tá? O número de modos n que eu tenho para tomar essa decisão vai ser o x vezes o y, tá certo? Então, sempre que eu vou determinar uma decisão, eu vou usar o princípio multiplicativo, que eu vou multiplicar a quantidade de formas que eu tenho de fazer uma decisão ou um evento, vezes a quantidade de modos ou maneiras que eu tenho de fazer outro evento. Então, no caso aqui, o número de modos que eu tenho vai ser x vezes y. Um exemplo bem típico disso aí é esse que fala assim, ó, Carla tem 3 sapatos e 2 chapéus. De quantas formas ela pode se vestir usando esses utensílios? Então, ó, se ela tem 3 sapatos e 2 chapéus, ela vai ter peraí, ela tem S1, S2, S3, são os 3 sapatos. E ela vai ter o chapéu 1 e o chapéu 2, tá? Então, ela pode usar S1 com C1, pode usar o S1 com C2. Ou ela pode usar o S2 com C1 ou o S2 com C2. Ou ela pode usar o S3 com C1 e o S3 com C2. Tá vendo? Então, para cada um, eu tenho duas formas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, eu tenho 6 formas, porque é S1, C1, S1, C2, S2, C1, S2, C2, S3, C1, S3, C2. Então eu tenho no total aqui 6 formas. Só que, se você pega uma questão dessa para resolver, você não precisa montar isso tudo, a não ser que ele peça quais são as formas, né? Mas se ele te perguntar quantas são, basta você usar o princípio multiplicativo. Quantos modos ela tem para decidir no primeiro evento, que são os sapatos? São 3 modos. Ela tem 3 modos para decidir. E no segundo, que são os chapéus? 2. 3 vezes 2 vão ser 6 modos. É o princípio multiplicativo. Tá certo? Outro tipo de exemplo que a gente tem, esse formando algarismos, né? Que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para enxergar isso, mas na verdade é bem simples, tá? Fala o seguinte, ó, utilizando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos são os números naturais de 3 algarismos podemos formar distintos, né? Tô faltando distintos aí. Então, eu tenho aqui, ó, os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, eu quero formar números de 3 algarismos, né? Então, ó, vou ter 3, certo? Como eu tenho um total de 6 dígitos para usar, eu tenho 6 opções e, na verdade, eu vou pensar na quantidade de opções que eu tenho e não em quais eles são, certo? Para o primeiro algarismo aqui, ó, tá? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções, que eu posso usar qualquer um deles,
Então aqui vai ser 6. Como eles têm que ser distintos, e eu já usei um aqui no primeiro, eu vou perder uma opção, certo? Quando eu perco uma opção, eu tinha 6, eu vou ter agora 5. E para o terceiro, eu já usei 2, né? Então já foram 2 números, sobraram para mim 4. Então, vou, pelo princípio multiplicativo, vou fazer 6 vezes 5 vezes 4, que vão dar 120 números. Ok? Se eu falasse para você que não precisava ser distinto, tá? Se não falasse nada sobre ser distintos. Então, seria aqui, ó. Eu teria 3 algarismos, né? Ó, se pode repetir, na primeira eu tenho 6, segunda eu tenho 6, terceira eu tenho 6. Não é isso? 6 vezes 6, 36, vezes 6, 256. É claro que vai ser um número maior de números, né? Outro tipo que a gente tem aqui, ó, é o seguinte, usando o sistema decimal, quantos são os números naturais de 3 algarismos distintos podemos formar? Quando eu falar para você o sistema decimal começa no 0, 1, 2, 3 e vai até o 9. Então, no sistema decimal, eu tenho 10 algarismos, tá? Então, eu quero formar números de 3 algarismos, ó, certo? Quantas opções eu tenho primeiro? Se eu estou usando o sistema decimal, eu tenho 10 opções, não é isso? Se ele falar para mim que não posso usar o zero, tá? Quando eu estou formando números, normalmente a gente não usa o zero como no primeiro número. Então, se eu não vou usar o zero, tá? Eu vou ter, na verdade, como são 10 e o zero eu não vou usar no primeiro, eu vou ter 9 opções aqui, tá certo? Para o segundo, o zero já volta, né? Posso usar o zero, só que eu já usei um aqui no primeiro. Então, vai ser 9 de novo, não é isso? E aí, já usei 2 algarismos, não importa se é 0 ou não, tá? Aqui já vai ser 8. Então, vai ser 81 vezes 8, 728 números. Ok? Aqui eu já tenho uma outra condição, ó. Quantos números pares de 3 algarismos podemos formar usando 2, 3, 4 e 5? Olha só, distintos, né? Para o número ser par, ele tem que terminar no número par. Então, no caso aqui, ele tem que terminar ou no 2 ou no 4, tá? Ó, se ele terminar no 2, são números de 3 algarismos, eu vou pôr o 2 aqui, ó, vou fixar ele, e vou ter, ó, quantas opções eu vou ter no primeiro? Eu já usei o 2, eu vou ter 3 opções, não é isso? Já usei o outro, aí o 2 pode tá fixo aqui, ó, então eu não uso ele. Então aqui vão ser 2, certo? Como esse aqui eu não estou usando, eu vou fazer, são 6. Se eu fixar o 4, tá? Eu vou ter, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? 3. Para o segundo, 2. Vão ser 6 também. Então eu vou ter um ou o outro, né? Se é ou, vai ser mais. Então eu vou ter um total de 12 números. Tá aí. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Ok?